eu vou fazer uma síntese dos últimos capítulos para terminar o livro, porque para não entrar no mês de dezembro, com a condição de todos lerem esses últimos capítulos, o essencial deles. Ou o que vocês acham? Não. Não, nós vamos ver o que é que vai acontecer, né? Hoje, se vai dar para fazer isso. Uhum. Faltam quantos capítulos, Rita? De repente dá para ir até... Olha aqui, ó. Nós estamos no capítulo 43 e o livro tem 50. Só que há muitas descrições aqui nesse final e dá para a gente fazer uma síntese. Ah, tá ótimo, então. Não é? Porque aí nós terminamos em novembro. Porque o certo mesmo é vocês lerem, não é? Não é a gente certo. ficar lendo, a gente comentar, né? É. Porque até numa ocasião aí a gente pode voltar para discutir, né? Aí mais tarde. E a parte ligada ao Livro dos Espíritos, eu vou fazer por escrito, vou mandar uma apostilazinha para o Flávio. Tá bom assim? E terminando, a gente pode começar ou Tá os ótimo. Mensageiros, que é o que se segue, ou o Missionário da Luz. É. O Missionário acho que tem até um pouco mais de conteúdo do que os Mensageiros, mas a impressão... Tem. Dá a impressão que tem mais. Pode-se fazer uma resenha dos Mensageiros, né, só para seguir a ordem, depois pode passar para outros livros. Missionário, que é o terceiro. Missionários da Luz é muito bom. Faz-se uma resenha, né, de Os Mensageiros e com as passagens mais interessantes. Podemos começar, então? Podemos. O senhor Luiz vai fazer a prece para nós? Faço. Você não tem um texto do Emmanuel para fazer uma leitura de uma prece, de uma mensagem, não? Então, você lê e depois eu faço. Eu leio, então. Eu estou sem ele aqui na mão. Eu estou só no Kindle, mas o Kindle dá mais trabalho para encontrar. Alguém tem uma página para ler? Não? Querem que eu leia? Eu tenho aqui. O Flávio não começou a gravar ainda não, né? Vê se tem um fonte vivo. Depois você corta. Uai, mas você se gravou isso e agora? Bom, então vamos começar tudo de novo, ora. Do livro Fonte Viva, pelo Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, como médium, autor Emmanuel. Estímulo fraternal. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Disse Paulo em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidade de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita nas angústias dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico.
Interrompe de vez em quando o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Seu anjo da fraternidade para os que te seguem, dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Belíssima página. Muito bonito. Querido Mestre Jesus, nós queremos, Mestre, agradecer por tantos recursos que nos foram concedidos e que muitas vezes não sabemos utilizá-los adequadamente. Por isso, Mestre, nós pedimos que nos ilumine, nos faça compreender cada vez melhor os sofrimentos, as dores, as dificuldades do irmão de caminhada, para que possamos, na medida das nossas condições, das nossas posses, ajudá-los a superar as suas dificuldades. Nós sabemos que cada um recebe o fardo de acordo com as suas forças, mas também sabemos, Mestre, que somos co-criadores, somos auxiliares, e por isso pedimos que nos ilumine, nos habilite, de tal forma que possamos cada vez mais empregar os nossos recursos em favor desses irmãos momentaneamente mais necessitados. Agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, procurando entender, compreender e, principalmente, assimilar os seus conhecimentos por meio da veneranda doutrina espírita. Agradecemos, então, Mestre, mais uma vez, rogando que esteja conosco, e mais esta vez, que assim seja. Muito bem. Continuando o nosso estudo da obra Nosso Lar, nós paramos naquele ponto, no discurso do governador, não é? O capítulo anterior foi o 42, e o governador da colônia conclamava no discurso a população de Nosso Lar a manter a calma diante da guerra que estava sendo iniciada, né? A Segunda Guerra Mundial. E nós observamos que nas conversações das pessoas nas ruas e tudo mais, alguns estavam preocupados consigo mesmos, com seu próprio trabalho, mas outros advertiam os companheiros de que a preocupação tinha que ser geral. E o nosso comentário aqui foi que, como foi explicado para André Luiz, a linguagem dos espíritos que atingem certo grau
de elevação é a do pensamento. Então, os tarefeiros, certos tarefeiros, né, de grau superior da colônia, iam ajudar na Europa. E nós, para poder explicar isso, né, um pouco mais claramente, recorremos à ideia da velocidade, da locomoção dos espíritos, dessa linguagem do pensamento, eles não precisam falar uma língua estrangeira para que se entendam. E nós vamos ver aqui nessa conversação do capítulo 43 que aparece um ministro, Benevenuto, que é apresentado ao André Luiz, e esse ministro tinha ido à Polônia com uma missão de socorro para ajudar os tarefeiros da Europa, os tarefeiros espirituais da Europa. E ele descreve o horror da guerra, dos encarnados, do sofrimento dos encarnados e dos desencarnados, e faz uma observação sobre a Europa, como que os europeus, com tantas luzes intelectuais, tinham iniciado aquela calamidade. E fala dos sofrimentos, né, da guerra. E que o homem não precisava desenvolver muito ainda, crescer muito em espírito, em religiosidade, né? Em espiritualidade, não exatamente em religião, porque as religiões estavam postas, né? Estavam lá em atividade, mas não atingindo os corações, né? Ele diz assim: vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para o que chamam impactos diretos. Quer dizer, jogarem bombas, não é? Em locais de população civil, que não tinha nada a ver, né? Como nós vimos na Segunda Guerra. E há um comentário final nessa conversação sobre o espiritismo, que o espiritismo poderia, né, ser um fator de esclarecimento para muitas pessoas, especialmente para os céticos, né? Porque os materialistas, porque o espiritismo é não digo uma arma, mas é um recurso, né, maravilhoso contra o materialismo. Há na doutrina espírita argumentos que podem derrubar os critérios, né, ou os argumentos. O espiritismo pode contra-argumentar em relação ao materialismo. Então, este capítulo da conversação gira em torno da calamidade da guerra. E, curiosamente, no capítulo 44, há um outro comentário que vai despertar mais uma vez a curiosidade de André Luiz. André Luiz é um grande repórter, né, do mundo espiritual, e ele, justamente por ser curioso, é muito bom o relato que ele faz, ou são muito bons os relatos que ele faz, porque ele vai esmiuçando, ele vai perguntando e, em busca de respostas, vai nos esclarecendo também. Ele ouve a palavra trevas, né? E muitos daqueles que estão provocando aqueles danos terríveis da guerra são espíritos originados das trevas ou vão acabar em regiões trevosas, né? Os que fazem o mal com o gosto pelo mal, e ele ouve a palavra trevas e pergunta deixe-me ver aqui, recordando se a Lísias ou a Tobias. Lísias, ele recorda
que Lísias tinha explicado a ele o umbral, né? Que era o umbral. E ele pensava que o umbral, que foi para ele um tormento, uma tortura, ele pensava que o umbral fosse uma região de trevas, né? Ele não pensava que houvesse algo pior do que o umbral. E então ele diz o seguinte: Lísias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Referia-se o governador, quando falou de umbral e trevas, a um último plano, a um plano mais inferior ao umbral. Não seria uma região, André Luiz pergunta, trevosa o próprio umbral? E o Lísias diz o seguinte: e chamamos de trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando o objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos. A maioria, no entanto, estaciona. Os primeiros seguem por linhas retas, mas outros, preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? Bom, então ele fala sobre quedas, né? Que há quedas formidáveis, né? Nesses abismos, nesses precipícios conscienciais. E de acordo com o tamanho da queda, né? O tamanho do sofrimento ou do tempo em que essas pessoas se perdem nas trevas, né, da sua própria consciência e acabam, né, se torturando uns aos outros, como nós temos notícias de outros relatos do próprio André Luiz, é algo muito preocupante, né? Mas muito significativo, né? Para todos nós que estamos nessa trajetória. Talvez já tenhamos passado por lá, né? Por isso, quando lemos essas narrativas, as imagens são tão vivas, né? Nós somos espíritos velhos, hein? Há esferas de vida em toda parte. Mas os espíritos há socorro em toda parte. Nós sabemos também, de quem leu toda a série de André Luiz, que os espíritos benfazejos, né, vão a toda parte para ajudar. O abismo, quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo de cada um de nós. E cada um de nós chegará, o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Bom, depois de um capítulo tão pesado, nós chegamos a um dos capítulos mais bonitos do livro Nosso Lar. O capítulo tem como título No Campo da Música. E há notícias surpreendentes, lindas e surpreendentes. O Lísias convida André Luiz para ir ao campo da música. E diz eles vão ter um dia de folga, né? Eles vão para uma espécie de parque, né? Campo, muito bonito, de lazer. Vão lá para ouvir música. E o Lísias
diz para o André Luiz que vai ser uma oportunidade para ele apresentar a noiva dele, Lísias. O André Luiz se espanta, né? Então, o Lísias tem uma noiva? Existem noivados em nosso lar? É. Interessante. Quer falar alguma coisa, senhor Luiz? Não tem. Na primeira vez que eu li, eu achei estranho, mas depois achei mais do que natural. Afinal, Uhum. casais foram tão bem harmoniosos aqui, quando chegam lá, não iam ficar um para cada canto. A É, própria Dona Laura, a mãe é. E do... vai, nós temos uma cena muito bonita aqui com a dona Laura e o marido, né, que já tinha reencarnado. Isso. Mas há uma fala de Jesus que é interpretada por filosofias espiritualistas fora do espiritismo, que afirmam o seguinte: quando Jesus diz que o que Deus uniu, o homem não separa, é exatamente aquilo que está unido em espírito. O homem não separa. Quer dizer, não adianta, a lei dos homens não vai interferir no que está unido em espírito. Nesse caso, o que foi as almas, não é, que já, vamos dizer, noivaram no plano espiritual, que já se afinizaram no plano espiritual, quando reencarnam e se reencontram na Terra, as uniões vão ser harmoniosas. Só que, de vez em quando, um se esquece, se precipita, né? E aí os desencontros acontecem, né? Aí a gente lembra o Vinícius de Moraes, né? A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, né? Então, é por isso que o Espiritismo vai aceitar o divórcio, né? Porque a lei que existe é a lei do amor. Mas, por outro lado, não se pode abusar, não pode ficar naquele casa separa, né? Que nem naquele programa do Jô Soares. Só gente mais velha que lembra do programa. Mas vamos ao campo da música e a noiva do Lísias. E quando chega ao campo, interessante é que Lísias paga ingresso, tá? Como é que é o ingresso lá, não é? Com bônus hora, com os valores que eles têm lá em nosso lar. E André Luiz fica encantado. O Lísias até diz para André Luiz que é para ele observar ao redor, para ele conversar, e o André Luiz diz que o coração dele pertence a Zélia, né? A mulher que ele deixou na terra. E o Lísias sorri e diz para ele: ora, você não está algemado ao seu casamento da terra. Você pode ter um convívio social, né? E, na verdade, os amigos ali de André Luiz já sabiam o que estava acontecendo com a família dele. O André Luiz foi o último a saber. Está sendo preparado para... Estava sendo preparado, né, para reencontrar a família. Mas aí o André Luiz fica encantado com o campo da música. Realmente, casais, né, conversando, tudo com uma paz. É preciso lembrar que o ambiente é espiritual, né? E estão se afinizando. Há grupos de pessoas até de mais idade conversando. E em cada parte daquele parque grande e com árvores e com luzes, né, iluminado também, em toda parte há um tipo de conjunto musical, né, ou orquestra, de acordo com o gosto das pessoas. Quer dizer, uma música mais erudita para determinados grupos, uma música mais popular, mais leve, né, para outros grupos, e um ambiente de muita paz. E André Luiz fica encantado. O Lísias diz que o noivado é muito mais belo na espiritualidade, porque não existem véus de ilusão a obscurecer-nos o olhar. Porque o espírito não tem como esconder.
É como um fio desencapado, né? Ele não tem como esconder as suas emoções verdadeiras, né? Então, ali não há como, ele tem que ser sincero. Por isso que Deus uniu o homem não separa, porque a união lá é verdadeira. Se reencarnam, ficam esquecidos do que foi. As circunstâncias do mundo podem fazer com que essas pessoas não enxerguem bem uma a outra. Depois, né, passa o tempo, é que vão se descobrir. A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino, vejam que isso aqui é em 1943, né? Ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. Raramente algum de nós a utiliza no mundo em serviços de espiritualização. Porque havia abuso, né, por parte... Bom, e ele diz que luzes de indescritível beleza banhavam um extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes, um espetáculo absolutamente novo para mim. E ele ouvia frases soltas referentes aos círculos carnais. Contudo, em nenhuma palestra notei o mais ligeiro laivo de malícia ou de acusação aos homens. Aquelas pessoas que já estavam ali, certamente estavam preparadas, já estavam usufruindo de um lazer na colônia, porque já estavam preparados, já estavam se preparando para a reencarnação, já tinham o direito de usufruir daquele lazer. Então, não eram espíritos assim tão adensados, né, pelo seu egoísmo ou pelo orgulho. Eram espíritos mais educados, pelo menos. E, de repente, aparece num determinado grupo, que se aproxima do grupo em que está o André Luiz, a Lacínia e as irmãs dela. A Lacínia era a noiva do Lísias. Muito bem. Então, esse é um capítulo muito bonito. Procurem ler. Eu resumi aqui, li algumas passagens. E o 46 é o capítulo 8. Rita, eu gostaria de saber qual era a programação musical. Olha, não tem nenhum panfleto aqui, não, tá? Mas eu gostaria que houvesse assim, um pouco de Vivaldi, eu acho. Vivaldi, Mozart, Beethoven. Mozart, Vivaldi, você lembrou eu bem. acho que nesse ambiente aí de muita natureza, Ah, a pastoral Bach, a pastoral de Beethoven caberia também, né? Mas eu acho a heróica. mas num parque assim, né? Talvez uma música mais de câmera, né? Uma orquestrazinha de câmera, uma coisa assim mais suave, um concerto, né? Concerto, o senhor gosta tanto de Chopin. Bom, o capítulo 46 é muito importante, muito bonito. Tem o título de Sacrifício de Mulher. É essa que vai fazer o tal casamento, né? Que foi lembrado aqui, que está lá no nosso... como é que é o autor? Fala dos tipos de Martins casamento. Peralva. Martins Peralva, que é o casamento sacrificial. Já em 1940, olha que já está fazendo aí um ano, né? Que o André Luiz está completando um ano em nosso lar, quase completando um ano, porque a guerra vai, parece que é setembro, né, de 39. E já em 1940 ele tem um novo encontro com a mãe. E a mãe vem avisar a ele que vai reencarnar. Então, ela vai fazer uma... E ele pergunta, ele fica bobo de ver, né? Como a mãe vai reencarnar
se ela já está num ponto mais elevado de aprimoramento, não precisaria nem reencarnar da maneira que ela está programando a reencarnação. Porque ela diz que vai reencarnar para ajudar o pai. E ele fica sabendo que ela, com os amigos, né, com as influências que tinha lá em colônias superiores, ela já havia proporcionado ou providenciado a reencarnação do pai dele. Que ele, o pai, já estava ficando cansado daquela perseguição das mulheres que o haviam acompanhado, né, durante a existência. E que esse cansaço dele permitiu que os espíritos tutores, né, digamos, dessem um empurrãozinho na reencarnação. André Luiz fica assim, bom, então isso pode ser feito, que é aquela reencarnação, como se diz, senhora Luiz, está me faltando a palavra. Sacrificial. Não, sacrificial é dela, mas compulsória. Não, a dele? Flávio, obrigado. Então, compulsória. Ele tinha que reencarnar, para o bem dele. Então, ele já tinha reencarnado. E ela ia reencarnar e recebê-lo, assim como as duas mulheres, como filhos. Era uma maneira que ela, um espírito maravilhoso, com uma vocação maternal incrível, né, ia receber 3 filhos problemáticos. Né? 3 espíritos com várias matrizes em desequilíbrio, né? No perispírito ou no espírito, 3 espíritos em desequilíbrio, para ela educar, para recebê-los como mãe. E André Luiz diz uma coisa muito bonita. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe. Era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo que sabia converter verdugos em filho do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Muito bonito, não é? Rita, provavelmente eles eram almas gêmeas, em que pese essa distância de evolutiva. Quando nós lembramos que Alcione sai lá do mundo, provavelmente feliz ou de regeneração, e vem atender o Carlos Klinnegan, que era... Portanto, provavelmente sim. E é uma das razões da alma. Porque um atrasa muito, né? Um se atrasou mais. Uma dor muito grande, né? Tudo indica o que aconteceu também com a Lívia, né? A Lívia e o próprio... E o Emmanuel, e o senador. Né? Isso mesmo, o senador. Há um amor muito grande, né? Porque depois desaparece esse laço, né? Depois todos são irmãos, né? Não foram designados aqueles, né? Literalmente não existem almas gêmeas, mas em determinado trajeto da evolução, há almas tão afins que vão se socorrer dessa forma linda, não é? Misericórdia, isso mesmo, misericórdia. É por misericórdia, com certeza. A volta de Laura. Aqui já é uma reencarnação, não para um casamento sacrificial, mas para uma nova união, quer dizer, de almas que já tiveram a experiência do casamento e que vão de novo se unir, vão se reencontrar de maneira harmoniosa. E há uma coisa muito curiosa nesse capítulo, que é a preparação da reencarnação da Dona Laura. Porque o Clarencio faz uma espécie de culto, né? Na casa de Dona Laura, na casa de Lísias, né? Que é o filho dela, e aquela moça também, que era sobrinha, não sei se vocês se lembram, que vocês viram isso antes, com o Rafael, de uma moça que tinha desencarnado com tuberculose e que estava
com ciúme do noivo, que tinha ficado com a amiga dela, né, na Terra. Heloísa, Ela também já estava ali, recuperada, e todos estavam, tinha uma espécie de globo, uma tela, e eles tiveram de orar, cantar, para que pudessem, através daquelas vibrações, daquelas energias, para que pudessem oferecer fluidos, elementos que trouxessem o garoto, o Ricardo, que era o marido da dona Laura, já estava reencarnado, mas era criança, estava esperando por ela. Mas era noite, ele estava dormindo, né, na sua casa, e eles estavam esperando que ele se desprendesse do corpo, e nós sabemos, pelo Livro dos Espíritos, que a reencarnação vai se processando aos poucos, e lá por volta dos 7 anos é que ela se completa, e quando este garotinho se desprende, ele volta a ser o Ricardo da reencarnação anterior, da encarnação anterior. E ele se materializa ali. Para ele se materializar, eles tiveram que orar, tiveram que unir as suas energias. Então, ele aparece naquele globo. Ele não vem assim, quer dizer, abraçar as pessoas diretamente. Ele aparece ali naquele globo. E eles cantam e conversam. Oi. Holograma, né? Então, olha só. É incrível, né? Bom, então, continuando, é muito bonito isso, esse momento, né, em que eles fazem a prece. E nós ficamos aí, nessas reuniões, por exemplo, que fazemos de radiações, nós temos que ter essa noção, né, do quanto nós podemos ajudar a nós próprios e aos outros, né, com a nossa irradiação, com a nossa energia, com o nosso magnetismo, né? O quanto que a prece é importante, o quanto pode fazer uma prece bem feita pela nossa vontade, pelas nossas emanações, pelas nossas vibrações. Lembrando que já foi dito aqui há uns 3 capítulos que o pensamento é energia. Então, eles conversam e no final dessa reunião, quando o Ricardo volta para o seu corpo de criança, né? O Clarencio diz o seguinte, que vai conduzir no dia seguinte a dona Laura para reencarnar. E que o André Luiz podia aproveitar a viagem e visitar a sua família. Que ele já estava com direito a ter uma semana de folga para visitar a família. Tchan, tchan, tchan. Ele estava pedindo há muito tempo, né, para visitar a família. Então, nós estamos no penúltimo capítulo, porque eu resumi 2 aqui agora, regressando à casa. Então, ele vai, né, assim, como uma criança, alegremente, né, para o seu lar. Aí vê o bairro e tal, e o Clarencio diz que vai passar sempre por lá para dar assistência ao André. Aí ele se despede da dona Laura e tudo mais, e atravessa, né, ali com o coração descompassado, o vento que ele sentia, né, naquele ambiente como outrora. Aí começou até a cambalear de emoção e gritou de alegria quando ele viu a filha dele mais nova, já transformada, assim, como uma jovem casadora, e viu a Zélia, a mulher, né, sair do quarto, mas acompanhada de um cavalheiro
Me pareceu médico, à primeira vista. Opa! Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas ninguém percebia. Afinal, estava morto, né? Abracei minha companheira, mas ela parecia totalmente insensível. E o interlocutor, baixando a voz, ela atenta, perguntou alguma coisa ao cavalheiro. Aí ele era médico mesmo. Aí ele falou: só amanhã poderei diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresenta muito complicada em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco. O doutor Ernesto reclama absoluto repouso. Epa! Quem é esse? E é o que o André Luiz se pergunta: quem seria aquele doutor Ernesto? Aí a Zélia: mas, doutor, salve-o, por caridade, peço-lhe. Eu não suportaria uma segunda viuvez. Pronto. Liquidou, acabou com a alegria. André Luiz, a esposa me esquecera. A casa não mais me pertencia. Corri ao meu quarto, verificando que outro mobiliário existia na alcova. Tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores, devotadas ao mal. Entretanto, não consegui auxiliá-lo imediatamente. Assentei-me decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no aposento e dele sair várias vezes, acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos. A filha mais velha tinha ao colo o filhinho. E meu filho, onde estaria ele? O filho dele estava numa situação muito difícil. Aí vim vê-los, mamãe, diz a primogênita, e ter notícias do doutor Ernesto. Aí a Zélia dirigiu-se à filha autoritariamente, porque ela fez referência ao pai, né, ao André Luiz. E ela, ora, essa era o que faltava. Que passadismo é esse, minha filha? Já proibi vocês terminantemente qualquer alusão nesta casa a seu pai. Opa! Agora imagine o que é que vai sentindo o André Luiz. A outra, embora continuasse chorando, falou com dificuldade. Não estou traduzindo convicções religiosas. Então é crime sentir saudades de papai? É porque esta filha mais velha sentiu a presença do pai. Vocês também não amam? Não têm sentimento? Se papai estivesse conosco, seu único filho varão não andaria, mamãe, a praticar por aí tantas loucuras. Ora, não se esqueça de que André está morto. Não me venha com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Aproximei-me da filha chorosa e estanquei-lhe o pranto. Angústias e decepções sucediam-se de tropel. À tardinha, o Clarencio aparece. Compreendo suas mágoas, diz ele. Rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Não tenho diretrizes novas. Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, opera sempre, quando seguida, verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Agradeci. E Clarencio sorriu e despediu-se. Então, em face da realidade, absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu o viúvo na terra, teria acaso suportado a prolongada solidão? Então, ele começa, na segunda noite, me senti cansadíssimo. Mas ele depois começou a ponderar e a dizer que não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha,
acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos para adquirir mel da sabedoria. E então ele começa a ajudar o próprio Ernesto. Lembrou das lições da Narcisa, do Tobias, e se concentrou em fervorosa oração. E quando passou um tempo, a Narcisa apareceu para ajudá-lo e começou a aplicar passes no Ernesto, e os dois conseguiram fazer com que ele começasse a se recuperar. E então, eles, ao final da semana, André Luiz diz, chegaram ao termo de minha primeira licença nos serviços das câmaras de retificação. Então, ele venceu o ciúme, venceu o orgulho, venceu grande parte do seu egoísmo, né? Não se sentiu mais preso, algemado àquele casamento e soltou as algemas daqueles que viveram com ele. Era preciso, pois, a alegria tornara aos cônjuges, que passei a estimar como irmãos. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. Como é grande a providência divina! Dizia a monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida. Com que amor atende a toda a criação. Quando chega a nosso lar, os companheiros o recebem. Todos me saudavam generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salústio e numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou: até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome da governadoria, declaro-o cidadão de nosso lar. Por que tamanha magnanimidade, se meu triunfo era tão pequenino? Não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E, considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio a chorar de gratidão e de alegria. Muito bonito, né? Muito bonito. Quem passou por aquelas torturas do umbral, né? E que venceu tantas dificuldades, né? Essa última, de soltar, né, aqueles laços de senhor da família, né? O pater familias, como se entendia, né? O homem, principalmente, no primeiro até a metade, né, do século, primeira metade do século XX, né? Coisa que as coisas foram mudando um pouco. Mas aquele orgulho, né, de chefe de família, de dono dos filhos, né, da mulher, como objetos, né, a tradicional família, ele então abre as suas mãos, né, abre as suas mãos e se solta. Muito bonito. Faltam 5 minutos e nós vamos então fazer a nossa prece final, não é isso? Vamos. Senhor Jesus, temos muito a agradecer por esses encontros de terça-feira, estudando o livro de André Luiz. Quanto aprendemos! E agradecemos, sobretudo, porque permites que espíritos bondosos como este, autor do livro, porque permites que médiuns como Chico Xavier possam mediar o trabalho desses escritores, desses autores que nos trazem notícias
da espiritualidade. Sentimos-nos mais seguros e esclarecidos graças a este intercâmbio. Agradecemos os autores da doutrina espírita que nos trouxe tantas luzes a respeito das relações entre os mundos. E aguardamos que estes espíritos que nos rodeiam, que nos assessoraram nesses trabalhos de terça-feira, continuem a nos amparar nesses dias até o final do ano, até o final do nosso tempo na Terra. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. Bonito. Até mais, né, crianças? Não, senhora, pode pegar o violão. Ué, não, que dia que nós vamos começar? O violão